Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de João 15. Hoje a gente está começando uma série nova. A série chama Simplificando a Vida. E aí a gente vai hoje se basear em cima do texto de João 15. E eu quero pensar com vocês algumas coisas que o próprio Jesus ensinou, coisas importantes que nós podemos trazer para as nossas vidas. João 15, e a gente vai começar lendo o verso 4 e o verso 5. 15, 4 e 5. Abriu? O texto diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui nós temos um texto onde Jesus está ensinando através de uma metáfora do ramo, da videira e o ramo. Interessante que Jesus utilizou várias vezes, ferramentas para expressar ou para ensinar o que ele queria, o objetivo dele. Em alguns momentos ele usou parábolas, outros em metáforas, mas ele sempre tinha um objetivo. O problema é que quando a gente chega numa parábola ou quando a gente chega numa metáfora, a tendência da gente é querer explicar cada um dos itens da parábola ou da metáfora. Quando a gente fala, por exemplo, do tesouro perdido, que alguém acha um tesouro perdido num determinado campo e ele vai e vende tudo o que tem para comprar o campo, tem muita gente que tenta definir o que é o campo, as terras do campo, o que foi que ele vendeu, o que ele comprou e assim por diante. E, na verdade, o que Jesus sempre se preocupa quando trabalha com uma metáfora ou com uma parábola é a ideia central. O que se quer dizer de fato? Qual é a lição primordial? E em cima disso é que nós temos que nos fixar. Neste texto, a ideia principal, o que nós podemos aprender daqui, não é salvação ou perda de salvação, não é qualquer um outro conceito a respeito da própria salvação, que é o que o assunto está trabalhando, mas antes de mais nada, o objetivo primário era que o importante é produzir, mas o importante também é permanecer. Não adianta só produzir, você também precisa permanecer. Eu recentemente ouvi uma mensagem do Dr. Shedd, e o Dr. Shedd levantava a questão de um estudo feito nos Estados Unidos, e o estudo dizia que somente 15% dos personagens bíblicos eles terminaram bem. O resto acabou se dando mal no final da vida. Isso, o Dr. Shedd diz que é um estudo dos Estados Unidos, mas que talvez ele acredite que não sejam uns 15%, um pouco mais talvez. Mas o fato é, a maioria expressiva não terminou bem, apesar de ter começado bem. Significa que foram pessoas que produziram, mas não permaneceram. Tiveram um impacto inicial, fizeram grandes coisas, mas morreram pelo caminho. E o texto de João 15, ele está trabalhando exatamente neste conceito, que a sua vida tem um significado eterno, mas que você não se perca na sua vida. Portanto, produzir é tão importante quanto permanecer e não dá para separar um do outro. Para produzir, é fácil de nós pensarmos. Porque a produção é algo que eu e você estamos o tempo todo envolvidos. Nós nos preocupamos em produzir. Na verdade, a nossa vida, o drive da nossa vida é produzir. Nós precisamos produzir resultados, nós precisamos produzir segurança, nós precisamos produzir dinheiro, nós precisamos produzir um futuro, nós precisamos produzir. E esse tem sido o drive da nossa vida. Produzir, ele é importante. Agora, permanecer é tão importante quanto. E quando ele faz a correlação entre produzir e permanecer, ele começa trabalhando no conceito do que de fato é a produção e os significados ou o alicerce de quem produz bem. Primeiro, o alicerce é produzir
é fruto de crescimento. João 15, no verso 2, diz o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você vai dizer, está vendo? O que Deus está querendo dizer aqui é na perda de salvação. Aquele que não é salvo, ou aquele que não produz o que deve ser produzido, Deus corta e ele joga fora. O conceito não é esse. O conceito ele está dizendo exatamente o contrário. Se firme no que ele diz. E todo o fruto, todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Fruto é característica daquele que cresce. Fruto é característica daquele que é podado de forma certa e produz cada vez mais e mais e mais. Na frente da minha casa tem uma árvore. Eu sei que é proibido podar, arrancar fora e assim por diante, mas a árvore está exatamente debaixo dos fios de internet e de telefone da minha casa. E toda vez eu vou lá, embaixo dos fios da internet e de telefone, eu corto a árvore, eu podo a árvore para que os fios não sejam danificados pelo crescimento da árvore. A época de seca eu amo, porque eu corto e aquilo não aparece nunca mais. Começou a chover, começa a brotar aquela coisinha verde. E coisinha verde para mim é do mal. E vai surgindo aquela coisinha verde, vai crescendo aquela coisinha verde, quando eu vejo já está totalmente tomado. E eu falo, mas eu cortei. E aonde eu cortei parece que brotaram um monte. Isso, de uma certa forma, é o que o texto está dizendo. Você quer que produza bem? Você tem que limpar. Você tem que cortar. E ele vai continuar produzindo, mas o fruto do crescimento, ou o crescimento caracteriza a pessoa dar fruto. Ninguém consegue produzir frutos se não estiver crescendo. A pessoa que estagnou não produz. Uma árvore que não vingou, fica ali e não produz nada. Nada. A Bíblia também apresenta, quando ela trata a questão do crescimento, ela demonstra 3 pessoas existentes de acordo com a Bíblia. E você pode ver isso no texto de Efésios 4, 13 e 15. Ele diz o seguinte: com o fim de que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A primeira característica que a gente diz desse texto é que esse texto ele apresenta 2 pessoas, mas podendo existir uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa é aquele que não é salvo, o que nunca teve um encontro com Jesus Cristo, que ainda não entendeu a sua condição, que não sacou qual é a sua realidade, que ainda não se identificou como um pecador e não olhou para Cristo dizendo, eu preciso de Cristo. Tem pessoas ao nosso redor que nunca ouviram falar de Cristo ou não ainda entenderam quem Ele é. Que é mais do que um profeta, que é mais do que um homem de fé, que é mais do que um líder religioso, que é mais do que um pacifista de época, mas que é o Deus encarnado que veio com um propósito de nos salvar. Tem pessoas que ainda não entenderam isso, e essas pessoas são os que não são salvos. Eles ainda não foram alcançados por Jesus Cristo. Eles não foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E essas pessoas carecem de salvação. Mas o texto também apresenta 2 outras pessoas. A primeira é o salvo imaturo, infantil. O propósito é que não sejamos mais como crianças. O cristão pode ser uma criança. Qual é a característica da criança? Ela é levada de um lado para o outro pelas ondas, né, e são jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. São pessoas que não são sólidas, são pessoas que não têm raízes, e porque não têm raízes, elas não conseguem nem produzir, elas se perdem pelo caminho. Tem um monte de pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus, ou não entenderam ainda o quão sério é seguir a Deus.
Porque a terceira pessoa apresentada nesse texto é aquele que é maduro, o cara que, com o fim de chegar à maturidade, atingir a medida da plenitude de Cristo, a pessoa que está se tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo, aquele que de fato se caracteriza como um cristão. O sujeito é cristão. Portanto, existe o que não é salvo, o salvo imaturo e o salvo maduro. E aqui mora um grande problema, porque a maior parte de nós acredita que o ser salvo é suficiente. O ser salvo lhe dá, sim, garantia de uma eternidade ao lado de Jesus. Mas o ser salvo não lhe faz gozar de uma vida plena a partir de agora. De que do seu interior fluam rios de água viva. De que a vida tenha sentido. De que a vida tenha razão de ser. Que os problemas não são tão sérios assim e eu posso enfrentar os problemas. Eu não entro em desespero e assim por diante. A questão é que há uma diferença. Aquele que é salvo e imaturo continua preso às coisas do mundo. São pessoas que sofrem eternamente com as tristezas e as dores que o mundo lhe proporciona. São pessoas que ficam magoadas, ficam sentidas, ficam reprimidas por qualquer coisa. São pessoas que não crescem. E, pelo contrário, produzem em si mesmo ou decisões, ou tomam para si mesmos decisões totalmente inconsequentes. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido que é marca da imaturidade é que a pessoa não consegue medir as consequências. Essa para mim é a maior marca da imaturidade. O moleque pega o carro com 18 anos, enche a cara, pega o carro, sai correndo, capota 14 vezes, bate no poste. Mas por que você fez isso, filho? Bebi, peguei, não medi as consequências do que eu fazia. A pessoa pega o seu cheque, o seu talão, o seu cartão de crédito, vai numa loja, se endevida até o fim da vida. Aí você pergunta, mas por que você fez isso? Agora você está preso, refém dessa situação toda. A pessoa não conseguiu. Imaturidade. Ela não soube medir o que era de fato as consequências. Dessa mesma forma, tem tanta gente dando passos espirituais, querendo colher algo que nunca vai colher, porque é imaturidade. Vocês não estão medindo as consequências. A Bíblia diz uma coisa, você ouve o que a Bíblia diz, você faz a outra coisa, na característica e na certeza de que você vai colher outros frutos. Não vai, isso é insanidade, é loucura, é imaturidade. É não saber as consequências. Porque se eu sei as consequências, se eu administro as consequências, se eu vivo as consequências, se eu trabalho com as consequências, eu tenho o tempo todo a condição e a sabedoria de saber escolher o que é melhor ou o que é pior. Eu não sou imaturo, pelo contrário, eu sou maduro. É o que me faz ser maduro. Avaliar as consequências e tomar as decisões. Quando eu cresço, eu sei produzir os melhores frutos, porque eu sei avaliar as circunstâncias e tomar as melhores decisões. Portanto, eu colho o que há de melhor. O crescimento, a produção, ela é fruto de quem é maduro, quem está crescendo. Segunda marca que o texto nos diz é que produzir exige pureza. Aquele que não dá bons frutos, o Senhor vem e o limpa e corta. Entretanto, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos. Vocês não precisam se preocupar com a foice de quem está podando, porque vocês já estão limpos. E a pureza, o se limpar, tem que ser a marca do cristão. Aquele que luta constantemente contra o pecado. Aquele que olha para o pecado e diz, o pecado não pode mais estar neste corpo mortal. Eu tenho que lutar contra qualquer marca ou manifestação pecaminosa na minha vida. Eu tenho que me tornar irrepreensível. Aquele que
o pessoal olha e não é que não erra, mas que tratou o pecado, que corrigiu o pecado, que está irrepreensível, que não se vê erros, que não há um motivo para se repreender dizendo você está errado nisso. O sujeito tem corrigido a vida diariamente. Eu escutei uma ilustração dizendo que Lutero, ele gastava muito tempo durante o dia pedindo perdão por todos os pecados da sua vida. E chegou um momento que os pecados que ele cometia, a princípio, eram pecados relativamente bobos, um pensamento ali, alguma coisa assim, que tanto que o seu mentor chegou para ele um dia dizendo: Lutero, o meu conselho para você é: saia, cara, e peque de vez, um pecadão, para que assim você tenha motivos de fato para estar pedindo perdão diariamente, porque o que você tem pedido perdão não significa grandes coisas. Mas o fato é que Lutero era tão comprometido com a sua pureza, ele queria tanto parecer com Jesus Cristo, que ele não aceitava que a sua vida pudesse ter qualquer tipo de deslize, ou ele que se tornasse repreensível em qualquer área. Eu vou corrigir, eu vou mudar, eu não vou mais adquirir isso. E o que eu tenho pensado muito é que hoje em dia a nossa preocupação é mínima em relação à pureza, à santidade. A tal ponto que a gente gosta de classificar pecado. Pecadinho, pecado e pecadão. Pecadão eu não chego nem perto. Pecado dá para fazer uma vez por mês. Pecadinho é toda hora. Pecadinho, Deus morreu na cruz mesmo por mim? Qual é o problema? A questão é que, porque a gente relativiza muito a questão do pecado, a gente acaba aturando alguns e rejeitando outros. E os que a gente rejeita se torna motivo para a gente olhar da vida dos outros e rejeitar, dizendo: olha o pecadão que fulano está fazendo. Mas como o pecado não tem tamanho diante de Deus, e o pecado é que nos afasta de Deus, no sentido de que ele não nos torna parecidos com Jesus Cristo, qualquer pecado é pecado e ele não tem valor de tamanho diante de Deus. Se eu quero me tornar parecido com Cristo, se o meu referencial é Cristo, eu não posso matar, que é um pecadão, bem como eu não posso mentir dizendo que eu não estou, que talvez por muitos seja considerado um pecadinho. Jesus Cristo, como padrão, não faria nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Portanto, para mim, é inadmissível aceitar qualquer um desses. Eu preciso me tornar irrepreensível. É pureza, é pureza, é pureza. Entendendo que isso é algo que é fundamental, que nós precisamos trazer esse conceito da pureza, de extirpar. Se a tua mão te faz pecar, corta fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Porque é melhor entrar cego ou maneta nos céus do que ficar impuro. Já leu esse texto? Já compreendeu o tamanho do texto? O que é de proposta para nós? Significa que pecado é algo que a gente tem que lutar contra. Não dá para aceitar. Não dá. Não dá. Quando o Fabinho pregou aqui, ele disse a ilustração do roer unha. Para mim, aquilo foi a expressão máxima de alguém que está buscando ser irrepreensível. E para mim foi um desafio tremendo, porque eu roo a unha até o cotovelo. Eu falei: por que você falou isso, Fabinho? Até então eu não tinha entendido que isso era algo que não deveria fazer. Mas agora, ou eu vou na manicure semanalmente esconder minhas unhas roídas, ou eu vou ter que lutar contra isso. E vou ter que parar com isso. Porque o desafio é de que eu seja irrepreensível. De que a pessoa olhe para mim e diga: cara, eu não consigo enxergar em você um erro. Eu não consigo. Eu não consigo enxergar em você um erro. E esse é o nosso desafio. Se você vai dizer, é impossível, não é. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vocês já não habitam em vocês, o próprio Paulo disse mais tarde, já não habita em vocês o pecado neste corpo mortal. O mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal.
você consegue sim. Você consegue sim. Portanto, caia de cabeça na luta contra o pecado. Assuma o seu pecado. Enfrente o seu pecado. Trate o seu pecado. E para nós isso é uma coisa tão séria, que a partir dessa quarta-feira o Celebrando está sendo transferido para a quarta, porque a nossa ideia é dar um momento para todo mundo, de fato, aprender a lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. Para que nós sejamos uma geração irrepreensível, uma igreja que o povo olha e não vê mudança, não vê erros, não vê situações onde eles possam nos acusar. Portanto, o nosso desafio é de pureza. A pureza em vários níveis. Você vai dizer a pureza na forma de agir, mas a pureza na forma de pensar. Porque talvez o grande engano que você carregue é que pensamento é involuntário. Eu não consigo administrar. Paulo diz, eu trago todo pensamento cativo. Significa que ele escraviza o próprio pensamento. Se Paulo está dizendo que ele consegue escravizar o pensamento, administrar o que está pensando, eu e você podemos trazer para as nossas vidas o mesmo conceito. O que eu vou trazer para a minha mente, o que vai ocupar a minha mente, o que vai preencher a minha mente é tudo que é puro, tudo que é santo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isto que ocupe o nosso pensamento. Portanto, eu preciso olhar e dizer, eu quero sim carregar a marca da pureza na minha vida. Eu quero sim trazer a irrepreensibilidade para a minha vida. Eu quero sim me tornar mais parecido com Jesus Cristo. Portanto, produzir exige pureza. A árvore que não é pura não produz um fruto bom. Portanto, para produzir bons frutos, é necessário a pureza. O ser cristão é poder viver sem o perigo de voltar atrás. A imaturidade é parar de correr pela santidade. Como é que podemos saber se somos salvos? Como é que nós podemos saber que somos salvos? Como é que eu e você temos a garantia que somos salvos? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Se eu quero ter garantia, a garantia é que é algo espiritual. O Espírito testificando com o meu. E isso é suficiente. A Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Significa que, além do Espírito testificar com o meu espírito de que eu sou filho de Deus, a melhor maneira de eu ter a minha convicção de que eu sou salvo é que eu continuo perseverando pela santidade, ou seja, eu continuo insistindo, correndo atrás da pureza. Salvo eu sou. A falta de pureza não vai me levar para o inferno. Mas se eu sou salvo mesmo, a marca primária da minha salvação é que eu corro atrás da pureza. Eu insisto nela, eu busco, eu me incomodo com o pecado, eu não o aceito na minha vida, eu quero vê-lo distante o mais rápido possível. Portanto, a pureza é uma das marcas da nossa salvação. A terceira coisa que o texto nos ensina é que produzir e permanecer são duas coisas muito importantes. Permaneçam em mim e eu permanecereis em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O texto trabalha o tempo todo com permanecer e produzir. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vocês não podem produzir frutos por si mesmos se não permanecerem na videira. Vocês também não podem produzir frutos se não permanecerem em mim, Cristo. E assim por diante. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Produzir e permanecer são duas coisas que caminham juntos. Nós somos uma geração que só pensa na produção. Só na produção. É uma geração
voltada a fazer e fazer um pouco mais. Uma geração que viveu muito uma loucura de trabalhar quase que 7 dias por semana, 14 horas por dia e assim por diante, e a necessidade de produzir o tempo todo. A minha geração tem reclamado muito da geração que está surgindo. A minha geração diz que a geração que está surgindo é uma geração acomodada, uma geração que não se preocupa em trabalhar, uma geração que, antes de mais nada, está preocupado com o bem-estar. Se o trabalho é bom, mas se ele é muito cansativo, eu vou procurar um outro trabalho porque eu quero algo que seja fácil de ser vivido, tranquilo. Recentemente um jovem me procurou e disse, larguei o meu emprego e estou indo para um outro. É mesmo? Por quê? Porque onde eu estava eu faltei algumas vezes e a pessoa me mandou embora por causa disso. E onde já se viu me mandar embora porque eu faltei. Eu disse, e para onde você está indo agora? Vou trabalhar numa loja tal, lá eu vou trabalhar menos e eu vou ganhar a mesma coisa. Fiquei pensando, essa é a marca dessa nova geração. Uma geração muito mais preocupada no seu bem-estar. E que os retornos sejam os mais altos possíveis. O que eu e você precisamos entender é que essa geração está dando uma resposta à nossa geração. Porque toda geração responde à outra. Só para ilustrar, a minha geração foi uma geração muito fruto de uma geração muito austera, muito autoritária, muito dura. Aquilo que a gente sempre ilustrou. A maneira como meus pais me olhavam, eu sabia se eu estava ferrado ou não. A geração dos meus filhos, você pode querer fazer o olho que for. A Dani arrumou um aplicativo que põe assim o telefone na frente e vira uma boca. Aí ela fica beijando e aquela boca esquisita fica beijando assim. Eu queria um aplicativo que eu virasse o olho dos meus pais para os meus filhos. Por que isso? A minha geração se perdeu. Porque não gostou da autoridade, não sabe aplicar a autoridade. E por causa disso, a próxima geração está se perdendo por causa da inabilidade da minha geração. Uma geração respondendo à outra. A minha geração disse, eu não gostei disso. Mas a minha geração se perdeu. A geração que está vindo depois da minha é uma geração que está perdida, porque está respondendo à minha geração dizendo, eu não gostei da maneira como vocês trabalharam. Eu não gostei da maneira como vocês produziram. Vocês focaram somente na produção e produziram e não permaneceram em nada. Por exemplo, é muito mais fácil produzir um casamento do que permanecer num casamento. A minha geração está ensinando isso. Que o negócio é, se não deu certo esse casamento, vamos produzir um outro. Se não deu certo o outro, vamos produzir um terceiro. Se não deu o terceiro, vamos produzir um quarto. É mais fácil produzir do que permanecer. Porque permanecer dá trabalho, permanecer é difícil, permanecer é duro, permanecer significa criar raízes, saber regar, arrancar as plantinhas, o mato do lado, cultivar a terra, de vez em quando jogar um pouquinho de adubo e assim por diante, e rega, e aí a gente está nesse período de seca, ninguém pode regar, aí você vai lá na piscina, enche o regador e diz, estou jogando água da piscina nas minhas plantinhas, porque dá trabalho regar, e senão elas vão morrer. Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas olha, é da água da piscina. Ou então você enche a água da máquina de lavar roupa, cheia de sabão mesmo, ela está ficando limpa, vai dar fruto limpo, já lavado. Dá para jogar água aqui, eu já comer sem precisar lavar depois, porque a água está com sabão. E a pessoa fica ali olhando aquilo, dizendo, precisa. Eu tenho na minha casa um vaso só. Eu não consigo fazer aquela planta funcionar. Tadinho, cara. Eu jogo água, e a planta vive amarela. Vou fazer um curso qualquer dia desse de planta, mas eu não consigo fazer permanecer. Não dá. E permanecer dá trabalho, você tem que ir lá todo dia. Você faz um pouquinho. A geração dos meus filhos tem dito à minha geração que só produção não serve de nada. Que é tão importante produzir quanto permanecer. Porque o que eles estão querendo não são resultados,
mas é qualidade de vida enquanto se produz resultados, porque o que nós estamos dizendo é que o importante é só os resultados. Produção, 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 produção. Dentro da igreja não é diferente. A gente criou uma igreja que, de repente, a igreja está preocupada em produzir. E ela precisa produzir encontros, produzir treinamentos, produzir conteúdo, produzir. E aí chega um dia, você vê alguém chegar para mim todo feliz e dizer, cara, segunda-feira eu tenho pequeno grupo, terça-feira eu tenho reunião de liderança, quarta-feira eu tenho culto de oração, quinta-feira é o meu dia de folga, mas sexta-feira eu tenho um outro grupo que eu frequento, no sábado eu tenho a reunião de encontro de lideranças ou ensaio do louvor, aí no domingo eu estou nos 2 cultos da igreja, porque um eu sou flanelinha e no outro aí eu venho assistir o culto. Que legal, a minha semana é quase que dentro da igreja. Eu falei, cara, está errado isso, porque a gente está produzindo e criando uma igreja que está exigindo produção, e o que eu tenho colhido como pastor, visto muitas vezes, é que ninguém permanece, porque no primeiro momento, no primeiro desafio espiritual, no primeiro encontro, que a pessoa precisa dar um passo de fé e obedecer a Cristo, ela não dá o passo de fé e não obedece a Cristo, e ela se dá mal, o fruto não é bom, porque não permaneceu, mas produziu. Por causa disso, nós começamos a discutir o que era essencial à igreja. Se você chegasse aqui na igreja e dissesse, eu quero fazer parte dessa comunidade, o que é necessário fazer? Cara, o que é necessário fazer é o seguinte, de domingo a gente tem um encontro, e nesse encontro você tem que participar. Nesse encontro você pode trazer seus filhos, porque o lugar dos seus filhos é no encontro com a linguagem deles. Nós temos encontro para todo mundo. Os velhos ficam comigo, os mais ou menos com o Renan e os novinhos com a Soninha. Pode vir que a gente atende vocês aos domingos. Quarta-feira à noite a gente tem o Celebrando a Recuperação e é importantíssimo que você participe, pois é a porta de entrada para essa igreja, é onde você vai aprender a lutar contra suas falhas de caráter, porque você precisa se tornar cada vez mais puro diante do Senhor. Você vai frequentar um pequeno grupo. É no pequeno grupo que você é acolhido, é no pequeno grupo que você é tratado, é no pequeno grupo que você é pastoreado, porque eu e o Fabinho juntos a gente não dá conta mais dessa igreja. Portanto, você precisa estar num grupo pequeno, você precisa frequentar um grupo pequeno. E por mais, você também precisa ser discipulado e discipular alguém. É só isso. Participe disso e isso vai completar a sua vida. O resto é produção, é muita movimentação, é muito agito e no final é pouco resultado. Por exemplo, tem um monte de pessoas que chegam para mim e dizem, sabe por que eu não oro? Porque eu não tenho tempo, André. Você sabe como é a minha vida? Eu acordo 5 horas da manhã e eu vou tomar café e eu escovo o dente. Eu faço o bochecho do escovar o dente com o café já. De tão rápido e tão apertado de tempo que eu sou. Bochechei, cuspi, já estou indo embora. Já entrei no ônibus, estou indo para São Paulo no ônibus, cara. Aí eu preciso descansar um pouco porque ninguém é de ferro. Aí chego, eu trabalho, aí eu almoço, aí depois eu trabalho, aí eu pego de novo. Cara, que horas é que eu vou orar? Dizer, cara, tem alguma coisa errada. Porque você está produzindo muito. E o que vai te fazer permanecer é o seu vínculo com Deus. A oração é a principal tarefa do dia. Nós levamos 201 jovens. E eu fiz um desafio na hora que os pais dispensaram os filhos. E eu pedi para todo mundo, fique até o seu filho ir embora, vamos conversar. E o meu desafio foi o seguinte, teu filho está indo para o retiro. Em vez de você ficar ligando para o seu filho, de manhã, de tarde, de noite, dizendo, filho, está tudo bem, filho, você escovou o dente, ele não vai escovar o dente. Tira isso da sua cabeça, ele não vai escovar o dente. Provavelmente ele nem troque de roupa. Se é igual o meu filho, nem trocará de roupa. Leva só uma mudinha, por caso ele molhe. Porque se der tempo de secar, ele vai continuar com aquela. Então ele não vai provavelmente escovar o dente. Comer, talvez.
Mas não se preocupa com ele, entrega. A gente tem um monte de voluntários que estão cuidando do seu filho, mas é um desafio de fé. Você entrega para o seu filho, você pode orar, ligar para ele às 6:30 da tarde, que é o horário do banho, liga, pergunta se está tudo bem, porque a mãe vai perguntar, o que você comeu hoje? É verdade ou mentira? A mãe vai perguntar isso ou não vai? Para que vocês querem saber o que ele comeu hoje? Inclusive eu dizia para minha mãe, mãe, olha o meu tamanho, o que eu comi hoje a gente vai gastar 3 horas conversando. Pergunta outra coisa. Então, a questão é entrega, confia. Deixa na mão de Deus. Pô, ele está num lugar legal, cheio de gente que está cuidando, a gente está encharcando de oração aquele lugar. É um passo de fé, confia, confia. Entrega lá e descansa. Sabe o que acontecia lá? O que acontecia lá é que me marcou demais. O Renan me compartilhou que enquanto existia o culto, algumas pessoas ficavam do lado de fora do salão, ajoelhados, orando por aquilo que acontecia dentro daquele salão. Ao término daqueles encontros, tiveram jovens que chegavam para o Renan e falavam assim, Renan, por favor, ora por mim. Aí o Renan ia colocar a mão na cabeça dele para orar, ele falou, não, cara, o moleque caiu prostrado no chão, prostrado, e o Renan orando por ele, e ele contrito até o último fio de cabelo. Jovens que chegavam para o Renan e falavam assim, Renan, ora por mim, e o Renan orava. Logo depois ele saía e trazia um monte de amigos, falou, Renan, ora pelos meus amigos também. Sabe o que é isso? São frutos, fruto de aqueles que permanecem. Porque permanecer produz frutos eternos. Quem permanece em mim, este dará muitos frutos. Salmo 1. Feliz é aquele que não faz isso. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer tudo ali quanto está escrito. E ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que as folhas não murcham e dão o seu fruto no tempo certo. Ele é plantado junto à corrente de águas. Ele permanece. E porque ele permanece, ele produz bons frutos. Oração. Gastar tempo orando. Orando, intercedendo, clamando. Colocando a agenda do dia. Aquilo que você luta. Essa semana conversei com um jovem que ele disse, cara, todos os dias, antes de ir para o trabalho, eu tenho pedido a Deus o seguinte, Deus, não me deixe procrastinar, cair em procrastinação. Eu fiquei pensando aquilo, falei, cara, ele está orando certinho, ele sabe qual é a dificuldade dele, ele pede para que Deus o ajude a vencer, ele está buscando a pureza, permanecendo e produzindo frutos eternos. É isso aí. Comecei a orar para que eu não procrastinasse. Pois é. Produzir e permanecer. Na verdade é o inverso. Permanecer para que possa produzir. No que você tem permanecido? No que você tem permanecido? Porque na hora que os frutos não vierem, não adianta chorar o leite derramado. No que você tem permanecido? Qual é a raiz, ou qual é o solo que a sua raiz está sendo plantada? Quais são as bases e o alicerce? Deus é sério e certo para você? Você tem vivido isso a fundo? Produzido porque permanece. Produzido porque permanece. Caso contrário, esqueça. Não dá. Não é por aí. Não é por aí. Se eu quero crescer, eu vou ter que buscar a pureza. E se eu vou buscar a pureza, eu vou produzir porque eu tenho permanecido. Buscado a Deus. Fincado as minhas raízes em terreno sólido.
Jesus termina o Sermão do Monte, depois de ter dado a instrução maior para o povo cristão, ensinado o que é ser contra a cultura, o que é viver de fato contra tudo o que o mundo ensina, e ele disse o seguinte: prestem atenção, aqueles que ouvem a minha palavra e os que não ouvem a minha palavra, eles são comparados a duas pessoas. Uma, a que ouve, construiu a sua casa em cima da rocha. O que não ouve, construiu a sua casa em cima da areia. Os dois vão viver, porque nós vivemos a mesma condição daqueles que não são de Cristo. Os dois vão viver as mesmas intempéries. Vai cair a chuva, vai bater o vento, a água vai subir. Só fica, só permanece, só produz bons frutos aquele que se alicerçou sobre a rocha. Permanecer para produzir. Permanecer para produzir. E por fim, produzir e sentir-se seguro. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O que ele está querendo dizer é: quem não permanece em mim não vai produzir fruto. Essa pessoa não tem significado nenhum. Como o próprio Jesus ensinou lá em Apocalipse, dizendo: cara, eu preferiria que você fosse morno, ou que você fosse quente ou frio, porque o ser morno, beber água morna, dá ânsia de vômito. E é isso que eu sinto por vocês quando vocês são mornos. O que eu estou querendo dizer para vocês, Jesus diz, o importante é que aquele que permanece e produz, este está seguro. O que não permanece e o que não produz, vive constantemente uma insegurança. Ele não sabe para que serve. Recentemente um jovem me ligou dizendo: pastor, eu pequei, eu fiz determinadas coisas e eu estou com muito medo, porque eu ouvi uma mensagem que dizia que aquele que não permanece é jogado fora e não tem salvação. Eu disse: eu vou dizer uma coisa para você. Só pelo fato de você estar angustiado, lutando contra o seu pecado, você está inserido sim na videira e você tem muita vida, porque é o Espírito Santo que está acusando na sua vida o tamanho do seu pecado e te incentivando para você buscar pureza. Portanto, filho, continua firme, lute, não se cauterize em relação a este pecado, não se torne insensível a este pecado. Pelo contrário, tenha nojo, asco, e lute e corra atrás da pureza, porque quanto menos você esperar, você vai ver que tudo isso passou. E você venceu o pecado. Porque a gente tem que resistir ao diabo, e o diabo fugirá de nós. É resistir. A nossa tarefa é permanecer. Ele não manda fazer, ele manda resistir. Resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Portanto, mantenha a sua segurança. Não acontecerá nada. Basta ficar tranquilo. Tranquilo. Continua resistindo aí. Você está seguro. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades, as forças dominadoras deste mundo tenebroso. Ele diz, portanto, estejam prontos e firmes para resistir ao diabo. Efésios 6. Para isso, usem a armadura de Deus. E ele termina dizendo, usaram toda a armadura, orem o tempo todo, orar, orar, orar. Porque se você usa a arma certa, não tem porquê você se sentir inseguro. A vitória é garantida. A gente começou dizendo que Deus não falha. Deus não falha. Foi a primeira música que o Patrick trouxe para a gente. Deus não falha. A gente aprendeu com o Fábio que Deus não desperdiça uma dor da gente. Nós temos vivido lutas e complicações o tempo todo. São
são situações que só promovem, muitas vezes, a falta de esperança e a descrença em relação até à própria vida. Mas aí você diz, Deus não falha. Deus não falha. E Ele não desperdiça uma dor. Eu estou seguro nisso tudo. Eu estou seguro que Deus responde. Eu estou seguro que Deus age. Eu estou seguro que Deus está do meu lado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e o meu baluarte, o Deus meu, em quem confio. Que segurança sou de Jesus, pois já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus que Deus os tenha. Sentir-se seguro. Sentir-se seguro. Eu não sei como você está essa noite. Eu não sei o que está passando no seu coração. Quais são as crises, as lutas. Mas eu quero dizer para vocês que a vida cristã é difícil mesmo. E ela não é para quem não é forte, para quem é covarde. Porque o próprio Paulo a Timóteo nos ensina que Deus não tem nos dado espírito de covardia. Significa que eu não preciso produzir. E se eu tenho sofrido muito é porque eu tenho tentado produzir. E o que eu deveria fazer é permanecer. Porque aquele que produz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, continua sendo o nosso Deus. Eu deveria mudar o foco, eu deveria puxar o freio de mão, eu deveria olhar como o autor de Hebreus diz, eu tenho que me desvencilhar de todo o peso e pecado que tenazmente me assedia, para que eu possa correr com perseverança a carreira que me é proposta. Significa, gente, que eu preciso tirar peso e pecado. Que nem tudo que me atrapalha é pecado, mas tem um monte de coisa que me atrapalha que é um peso e não me permite caminhar. Por isso, eu estou tão preocupado em ficar carregando este peso, ficar trazendo esses pecados que eu não consigo nem mesmo correr a carreira que me é proposta. Eu tomo uma surra. Eu preciso simplificar a minha vida. Eu preciso deixar de lado um monte de coisas. Eu preciso abrir mão de um monte de coisas que eu tenho feito para produzir, para ter tempo para permanecer, porque se eu não permanecer, eu vou por água abaixo. Eu preciso permanecer. Eu preciso. E aí eu tenho que abrir mão. Talvez mudar algumas atitudes, talvez mudar alguns comportamentos, talvez mudar algumas práticas, mas eu preciso. Talvez acordar um pouco mais cedo, talvez levantar e dormir um pouco mais tarde, mas eu preciso permanecer. Talvez não assumir tantas coisas, talvez abrir mão de umas outras, talvez tirar todo esse peso que me atrapalha, simplesmente para eu ter tempo para permanecer, criar tempo que vão produzir permanência, que vai me dar a capacidade de criar raízes, de aprofundar, de ser forte. Aí sim, eu vou produzir. Aí sim. Mas Deus, Ele nos enche de sabedoria e forças. A primeira coisa que você deveria fazer é começar a orar para que Deus mostrasse quais são os pesos que você carrega. E dizer, Senhor, eu não quero ser reconhecido por uma pessoa que produz. Mas eu quero ser reconhecido por uma pessoa que permaneceu. E porque permaneceu, produziu. Me dê sabedoria, Pai. Me dê sabedoria. Cuidado. Produção tem causado muitos males. A maior parte das nossas doenças são psicossomáticas.
porque a gente tem se vinculado somente a produzir, produzir, produzir. Isso não quer dizer que o produzir vai lhe deixar doente, mas eu estou dizendo, cuidado. Pense para onde você está levando a sua vida, porque permanecer é importante para que você possa produzir bons frutos. O que você precisa modificar? O que você precisa alterar? Quais são os frutos que você tem produzido dentro da sua família? Quais são os frutos que você tem produzido dentro da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, do seu condomínio? São frutos reconhecidos por aqueles que permanecem? Ou são frutos reconhecidos por aqueles que só produzem? Permanecer para produzir. Esse é o nosso grande desafio.